Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o capitão de corveta Diego Tavares, sirvo presentemente na seção de guerra eletrônica da Editoria Sistema de Armas da Marinha. Vou apresentar o trabalho cujo título é Interferência Eletromagnética entre Radares de Emprego Naval. Esse trabalho é fruto do meu TCC do CEAI do ano passado. Temos como coautores hoje o suboficial Newton, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, professor colaborador do ITA, o Major Richter, aluno de doutorado do ITA, o capitão de fragata Paim, do Grupo de Radar e Guerra Eletrônica do Instituto de Pesquisas da Marinha, e o pesquisador Maurício Baldan, também do INPE e colaborador do ITA. Seguiremos o seguinte roteiro: introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, e uma breve conclusão. Vamos lá. A guerra moderna tem motivado a implementação de vários sistemas eletrônicos em um cenário marítimo. Em um cenário de guerra eletrônica, um dos elementos desses sistemas eletrônicos é o radar, que é considerado uma peça-chave no cenário naval. Em seus deslocamentos, as embarcações militares realizam formações padronizadas, e a ideia do nosso trabalho é analisar a interferência mútua entre radares que operam na mesma frequência quando navios operam nessas formações padronizadas. Nesse sentido, o posicionamento físico entre navios pode acarretar alterações na relação sinal-ruído do eco recebido pelo sensor, e o trabalho tomou como norte a seguinte hipótese: existe interferência eletromagnética entre radares similares instalados em navios fisicamente próximos? Fundamentação teórica. A seção reta radar, Radar Cross Section, RCS, definida pela letra grega sigma, é a área equivalente em uma determinada frequência que simboliza a densidade de potência emitida de volta ao radar, ou seja, obedece à lei de Ampère-Maxwell na superfície considerada. O dicionário I3E de termos define a RCS como o limite da multiplicação entre o ângulo sólido e o módulo da razão entre a densidade de potência espalhada e a densidade de potência incidente. De acordo com o NOT, a RCS equivale a densidade de potência espalhada por uma superfície esférica equivalente ao objeto selecionado dentro da região analisada, por isso coordenadas esféricas. Como para campos distantes, a densidade de potência pode ser determinada tanto em termos de campo elétrico quanto em termos de campo magnético, temos que a densidade de potência equivale à admitância multiplicada pelo quadrado do módulo do campo elétrico. E assim chegamos na definição formal de RCS do retângulo azul. Alguns fatores que afetam a RCS de um alvo simultaneamente são a geometria do alvo, o tipo de material que o compõe, o ângulo de incidência da onda eletromagnética no alvo, o tipo de polarização da onda, que normalmente emprega-se polarização horizontal em ambientes marítimos para evitar clutter marítimo, e a frequência utilizada pelo sistema radar. Um dos primeiros trabalhos realizados para a medição de RCS, em 1978, encontrou alguns valores típicos de RCS, em que pode-se observar que para fragatas do porte de navios de guerra, encontrou-se uma RCS de 44,5, mais ou menos 5,5 dBSM de RCS. A partir daí, parte-se para a detecção de threshold, que é representada pela equação radar que está aqui embaixo, cujos parâmetros são alcance máximo, potência do transmissor, ganho da antena, comprimento de onda, RCS do alvo, constante de Boltzmann, temperatura do sistema, largura de banda do receptor, figura de ruído do receptor e relação sinal-ruído. Pode-se observar que o único fator externo, exógeno ao sistema, é a RCS do alvo. Uma outra forma de representação da detecção de threshold é por meio desta figura, em que temos a questão da distância máxima de detecção, R máximo, e a figura de ruído, que é o quanto o meu sistema insere de ruído na saída do receptor.
E nesse caso, temos a questão do sinal mínimo detectável relacionado a um SNR mínimo para que se obtenha a detecção do alvo. Ou seja, temos aqui o teto de ruído e aqui um R máximo relacionado a um sinal mínimo detectável que deve obedecer a uma relação sinal-ruído mínimo detectável. Ou seja, sinais à direita não serão identificados como alvo e sinais à esquerda serão identificados como alvo. Ao inserirem-se as interferências, temos a questão do SIR, Signal to Interference Ratio. Se anteriormente tínhamos o teto de ruído, N0, e um sinal mínimo detectável, S0, que deveria obedecer a um SNR mínimo detectável, agora temos o somatório das interferências, I, e um outro sinal mínimo detectável, em que essa relação, o SIR, deve ser maior ou igual ao antigo SNR. Ou seja, com a inserção das interferências, eu aumento o meu sinal mínimo detectável. Materiais e métodos. No estudo foram utilizadas as seguintes características de transmissão e recepção para um radar hipotético. Frequência da portadora, 9.41 GHz, banda X. A velocidade de rotação da antena, 12 RPM. Alcance máximo no umbigo, 202 milhas náuticas. Abertura angular vertical da antena, 50 graus. Polarização horizontal para evitar clutter marítimo. Ganho da antena, 32 dB. Temperatura ambiente, 313 Kelvin. Figura de ruído do meu receptor, 4.7 dB. Potência de pico, 20 kW. Um PRI e largura de pulso característicos de um pulso longo. Largura de banda, 60 MHz. E a prioridade de falso alarme, 10-6. Para esse cenário, a modelagem da embarcação foi realizada em FreeCAD, nas dimensões próximas à de uma fragata, empregando um material perfeitamente condutor, PEC. As dimensões empregadas foram 128,47 metros, 14,15 metros e 27,10 metros. Essa figura representa os engajamentos para a medição da RCS da embarcação interferidora. Foi realizado através do software FECO, utilizando o método assintótico RLGO. Para aqueles que empregam o software HFSS, é conhecido como recurso SBR Plus. Os engajamentos foram realizados em todos os ângulos, tomando como referencial o 0 grau a polpa da embarcação, compasso de 1 grau, e relembro que a RCS é feita para a embarcação interferidora. Da mesma forma, os engajamentos da embarcação vítima foram rotacionados no sentido anti-horário, tomando como referencial o 0 grau a polpa da embarcação interferidora, com passos de 1 grau. E ambas as embarcações foram consideradas com derrotas paralelas, navegando a 10 nós. Destaco os seguintes pontos conspícuos nas simulações. RD, alcance máximo radar sem interferência. RDI, alcance máximo radar com interferência. RCOI, distância de crossover com interferência. E alcance máximo no umbigo de um alvo. Destaco também essas condições hipotéticas que garantem a máxima condição de interferência no cenário, tais que os lobos principais das antenas estão em oposição de fase e em ganho máximo. Diagramas temporais dos pulsos radar estão em fase com a mesma largura de pulso e mesmo PRI, a ausência de clutter marítimo, e existem apenas 2 navios no cenário, com um radar vítima e um radar interferidor. Resultados e discussões. O radar hipotético foi considerado como SNR0 mínima detectável 31,73 dB para uma embarcação interferidora de 4 metros quadrados de RCS, o que calculou-se para um teto de ruído de menos 118,7 dBW, um sinal mínimo detectável de menos 86,37 dBW, o que resultou no alcance máximo de detecção RD sem interferência, somente considerando-se o teto de ruído do receptor de 26,94 milhas náuticas. O mesh da embarcação interferidora para a medição da RCS foi realizado e obteve-se um total de 3.318 triângulos, com um valor médio de 1,98 mais ou menos 0,72 metros, um máximo de 3,63 metros e um mínimo de 0,06 metro. Esta figura representa as medições da RCS, da embarcação interferidora, em DBSM, em função do azimuth φ. O tempo de simulação foi de 2 dias, 10 horas e 3 minutos. Obteve-se um valor médio de 25,29, mais ou menos 10,82 dBSM, um valor máximo de 100,07 dBSM,
um valor mínimo de menos 0,30 dBSM e peço atenção aos azimuths de 0, 90, 180, 270, 260, em que são os azimuths em que ocorreram os máximos valores de RCS. A partir daí, calculando suas distâncias de RD, a máxima distância de detecção do radar, dos azimuths de 0 a 359, sem interferência, com passo de 1 grau, encontrou-se um valor máximo de 202,48 milhas náuticas e um valor mínimo de 18,23 milhas náuticas. Ressalto que esse valor máximo e mínimo são o máximo e mínimo do máximo alcance do radar. A distância de crossover, onde a intensidade do sinal de interferência em vermelho se torna igual ao sinal de reflexão radar em azul, obteve-se para a RCS de 4 metros quadrados de embarcação interferidora um RCOI, um crossover de 0,086 milhas náuticas, que equivale a 159,27 metros. E esse valor está bem próximo ao alcance mínimo do meu sensor, ou seja, a interferência para essa RCS de 4 metros quadrados é efetiva. Agora, inserindo-se a interferência e inserindo-se a variação de RCS, obteve-se um RCOI mínimo de 0,13 milhas náuticas e 260 jardas para qualquer azimuth. O que isso quer dizer? Para distâncias menores que essa, pode-se afirmar que não existe interferência no meu sensor, no radar vítima, independentemente de qual seja a posição dos navios. Agora, inserindo-se a interferência e inserindo-se as variações de RCS, calculou-se os valores de RDI, a máxima distância do meu sensor, o máximo alcance do meu sensor com interferência para os azimuths específicos daqueles que apresentei em relação aos valores máximos da RCS, em que esses valores representam a um certo tipo de padrão. A partir daí, pode-se concluir que a interferência é altamente dependente da condição angular de engajamento devido ao efeito da variação da RCS da embarcação interferidora e assim são sugeridas disposições de formação marítima para atenuar o efeito da interferência quando todas as embarcações utilizam o mesmo radar com frequências iguais. Esses resultados capacitam um melhor planejamento operacional para emprego de navios nas águas jurisdicionais brasileiras, apoiando o processo decisório no intuito de elevar a segurança do pessoal e do material envolvido. Finalmente, a sugestão de topologias para esta frequência 9,41 GHz, banda X, caso os navios operem na formação padronizada de coluna, sugere-se que eles fiquem a distâncias menores que 5,95 milhas náuticas. Caso a formação padronizada seja em linha, sugere-se que os navios fiquem entre si a distâncias menores de 37 milhas náuticas. E esse fato garante que a interferência não seja efetiva, seja reduzida em relação ao meu navio vítima. Perpassamos por todo o roteiro. Agradecemos ao Laboratório Associado de Sensores Materiais, LAS, do INPE, a empresa Altair, que nos forneceu o software para simulações de RCS, e, logicamente, ao Laboratório de Guerra Eletrônica do ITA e a Edição. Muito obrigado.